Muito bem, vamos continuar a nossa maratona de questões da FGV. Já passamos por provas de nível fundamental incompleto, por provas de nível fundamental completo, até mesmo por provas de nível médio incompleto. Agora vamos fazer prova de nível médio completo. Mas fica sempre a informação, fica sempre o recado, fica sempre o conselho de que não importa o nível do seu cargo, você tem que fazer todas as questões possíveis da sua banca. Por isso, volte aí em todos os vídeos que estão para trás, assista, comente, curte, aproveite para se inscrever no canal e vamos agora para mais uma sequência de questões da banca FGV. Vamos lá, prova de língua portuguesa. A bike da estudante permaneceu apenas 1 hora no bicicletário em frente ao shopping. O tempo necessário para que 2 homens a escolhessem a dedo. Tratava-se de um modelo elétrico com valor estimado de R$ 5.000. Violassem o seu cadeado e a levassem dali. O texto acima aborda mais um roubo praticado no Rio de Janeiro. Sobre a utilização do termo apenas nessa notícia, é correto afirmar que. Vamos olhar agora com carinho para a palavra apenas, que está aqui em cima. A bike da estudante permaneceu apenas 1 hora. Quem já foi roubado já sabe o que significa, né? Nossa, rapaz, eu deixei ali rapidinho. Quando eu voltei, não estava mais, não é? A bike da estudante permaneceu apenas 1 hora no bicicletário. Foi o suficiente para o pessoal vir levar roubada ali, né? Então, você vê aí que é bem comum esse apenas, né? Dependendo de se você do seu lugar, você troca-se apenas por outras palavras. Rapaz, foi rapidinho. Quando eu dei fé, já não estava mais lá, né? Então, esse apenas indica o pouco tempo em que a estudante ficou no shopping. Não tem informação de quanto tempo a estudante no shopping. Tem informação de que a bicicleta passou ali apenas 1 hora. Esse termo apenas mostra uma crítica indireta à fiscalização do bicicletário. Esse texto apenas demonstra a eficiência e o planejamento dos ladrões. Essa palavra apenas informa a bicicleta que a bicicleta roubada era a única do bicicletário. Claro que não, né, pessoal? E esse apenas insere uma opinião do autor do texto sobre a atuação da polícia. Pessoal, a resposta aqui você não vai ter a menor dificuldade de marcar a letra C. Não passou, não passou nem 1 hora, foi só 1 horinha, foi rapidinho e os ladrões fizeram o que fizeram. Então demonstra a eficiência e o planejamento dos ladrões. Eles não escolheram uma bicicleta qualquer, escolheram aquela que valia R$ 5.000, não é? Pronto, a primeira questão já foi. Vamos lá, continuar. Segunda questão. A dificuldade de aumentar o fundo eleitoral para as eleições municipais do ano que vem está revivendo entre deputados e senadores a necessidade do financiamento privado das campanhas eleitorais. Com o aumento do custo pela volta da propaganda no rádio e na televisão, haverá necessidade de novo tipo de financiamento. As preposições em língua portuguesa podem ser solicitadas por termos anteriores ou não. Entre as preposições, combinadas ou não com artigos, aquela que não depende sintaticamente de qualquer termo anterior é. Pessoal, essa aqui é uma típica questão de regência. O que é regência, professor? Regência nada mais é do que fazer perguntas. Regência é fazer perguntas depois de uma palavra. Quando você perceber que essa pergunta é uma pergunta obrigatória, ou seja, é uma pergunta importante, no caso das palavras que são verbos, pode ser perguntas sem preposição, pergunta o que ou pergunta quem, ou pode ser pergunta com preposição, de que, de quem, a que, a quem, em que, em quem, ou qualquer outra pergunta que tenha preposição, mas que não dê ideia de circunstância. Porque se der ideia de circunstância, causa, condição, concessão, comparação, conformidade, finalidade, proporção, tempo, lugar, modo, companhia, assunto, valor, intensidade, negação, afirmação, acréscimo,
Se der ideia de circunstância, pessoal, não é obrigatório. Só é obrigatório quando realmente você vê que a palavra fica incompleta antes da resposta, que vem depois da preposição. Por exemplo, se eu falar para ti assim, ó, se eu falar para ti assim, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Pessoal, essa frase não está completa. Não está completa. Tá bom? Você tem que perguntar, dificuldade de quê? Aí vem a resposta. Dificuldade de aumentar. Existe uma pergunta obrigatória aqui, ó. Dificuldade de quê? De aumentar. Tá bom? Inclusive, isso aqui é uma resposta chamada de oração subordinada substantiva completiva nominal, porque tem verbo dentro da resposta, mas relaxa. Eu quero que você saiba que a pergunta é obrigatória. Dificuldade de quê? Dificuldade de quê? A resposta é de aumentar. E aqui não acontece isso na letra B, não, pessoal. Na letra B você tem eleições municipais. Do ano que vem, na verdade, está especificando, não é que eleições são essas, não é uma eleição qualquer, é eleição do ano que vem. Então aqui não tem obrigação, diferente da palavra necessidade. Poxa, professor, eu tenho necessidade. Aí eu falo assim, mas necessidade de quê? Aí você tem que responder, do financiamento privado. Ah, professor, eu tive um aumento. Peraí, mas aumento de quê? Aumento do custo. E aí vem de novo necessidade, pessoal. Necessidade de quê? De novo tipo de financiamento. Pessoal, não é tão complicado não, não é mesmo, tá? Como é que eu sei que são perguntas obrigatórias? Perguntas obrigatórias são aquelas que não dão ideia de circunstância nem de característica. Perguntas obrigatórias são aquelas que não dão ideia de circunstância nem de característica. Eleições municipais do ano que vem, parece até que é tempo, né? Mas não é. É uma característica dessas eleições, são eleições futuras. É uma característica. De qualquer forma, se você pensasse em tempo, tempo é circunstância. Circunstância ou característica não é obrigação. O nome já está dizendo, é circunstância. Então aqui não era uma pergunta obrigatória. E era isso que ele queria. Ó. Não depende, né? Então a resposta é a letra B. Não é tão difícil. Repara que ela nem cobrou. Não sei se você está vendo aí os vídeos para trás, ou se você faz parte daquele pessoal que diz assim, não, eu não vou fazer prova de nível fundamental, ainda mais de fundamental incompleto, eu não vou assistir essa aula. Aí você perde a oportunidade de aprender, porque o assunto de lá é o mesmo daqui, ou pelo menos é a base para cá. E uma outra questão que nós fizemos aí para trás, você tem essa questão perguntando sobre a questão de agente e paciente. Agente é justamente quando não tem essa possibilidade aí de fazer, aliás, agente é quando tem a possibilidade de fazer a ação. Quando não faz a ação é paciente, mas aqui não cobrou desse ritmo. Apenas você verificar qual é a pergunta obrigatória. Dificuldade de quê? Necessidade de quê? Aumento de quê? Não acontecia isso em eleições municipais de quê? Não, não tem. Beleza? Vamos para a terceira. A dificuldade de aumentar o fundo eleitoral. Espera aí só um instantinho. Será que tu guardou tudo isso aqui? Deixa eu te mostrar de novo, né? Acho que deu para fazer, né? Beleza? Essa é a segunda questão, só para você ficar aí com a tela tranquilinha aí para você. Beleza? Pronto. Terceira questão. A dificuldade de aumentar o fundo eleitoral para as eleições municipais do ano que vem está revivendo entre. Ah, é a mesma frase, né, pessoal? É a mesma frase, não precisa você ler de novo. Os termos abaixo que mostram, respectivamente, as ideias de causa e consequência. Ó, ideias de causa e consequência é circunstância, tá, pessoal? É circunstância. Vou até marcar um causa e consequência. Não existe causa sem consequência, não existe consequência sem causa.
Não existe causa sem consequência, não existe consequência sem causa. Vamos lá, vamos para o texto. A dificuldade de aumentar o fundo eleitoral para as eleições municipais do ano que vem está revivendo entre os deputados e senadores a necessidade do financiamento privado das campanhas eleitorais. Olha que interessante. Por que está acontecendo isso aqui? Ó? Por que está tendo a necessidade do financiamento privado das campanhas eleitorais? Por quê? Porque tem a dificuldade. Opa, não. Porque tem a dificuldade de aumentar o fundo eleitoral para as eleições. Em consequência disso, está tendo aí a necessidade do financiamento privado das campanhas eleitorais. Pessoal, relação de causa e consequência, basta que você faça a pergunta por quê em um dos dois pedaços. Por exemplo, letra A, dificuldade de aumentar o fundo eleitoral. Por que tem dificuldade de aumentar o fundo eleitoral? É porque a necessidade do financiamento privado das campanhas. Faz a pergunta por que no outro pedaço. Ó, a necessidade do financiamento privado das campanhas é por quê? Por que tem essa necessidade? Porque a dificuldade de aumentar o fundo eleitoral está aí. Aí por isso que teve essa necessidade de financiamento privado das campanhas. É essa a resposta. Não entendeu? Vou te mostrar aqui, ó. Por que nós temos essa necessidade do financiamento privado das campanhas eleitorais? Por quê? Porque a dificuldade de aumentar o fundo eleitoral para as eleições municipais é que está revivendo entre eles essa necessidade. Então você tinha só que achar de onde é que faz a pergunta por quê. Tá bom? De onde é que se faz a pergunta por quê? A pergunta por quê sai daqui, ó. Por que tem a necessidade do financiamento privado? Por causa que tem essa dificuldade aqui de aumentar o fundo eleitoral. A resposta da pergunta por quê é a causa e a outra parte é a consequência. Fiz errado aqui, né? Mas você entendeu. Aqui é a consequência. Isso aqui é o amarelão, tá? É a consequência. Causa está aqui, consequência está aqui. É isso. Letra A. A resposta. Questão número 4. Um jornal de grande circulação traz a seguinte manchete para um de seus artigos: prisão de traficante mostra a eficácia da inteligência policial. Compra e venda de lanchas por chefe de facção criminosa chamaram a atenção da polícia. Os fatos abaixo presentes nessa notícia que se apresentam em ordem cronológica são, pessoal, ordem cronológica. Primeiro o que aconteceu primeiro, depois os outros. Então vamos lá. Prisão de traficante mostra a eficácia da inteligência policial com compra e venda de lanchas por chefe de facção criminosa chamaram a atenção da polícia. Então, será que primeiro veio chamar a atenção da polícia? Como é que pode ser a letra A a resposta que diz que a primeira coisa que aconteceu numa ordem cronológica foi chamar a atenção da polícia? Alguma coisa chamou a atenção da polícia. Tinha que ter vindo alguma coisa antes desse chamar. Não é a letra A a resposta. Prisão de traficante é o começo. O prisão de traficante foi a última coisa que aconteceu. Teve primeiro toda uma investigação, depois teve a prisão de traficante. Mostra a eficácia da inteligência policial, não pode começar essa sequência, pessoal. Porque alguma coisa mostra a eficácia, entende? Compra e venda de lanchas, opa, foi a compra e venda de lanchas que chamou a atenção da polícia e resultou em quê? Na prisão do traficante. Olha aqui, ó. Pessoal, isso aqui é uma sequência narrativa, uma sequência cronológica. Primeiro aconteceu a compra e venda de lanchas, isso chamou a atenção da polícia e isso levou à prisão dos traficantes. O que eu estou querendo contigo nessas sequências de provas da FGV é te mostrar que
é te mostrar aqui, tem pouca gramática e muito texto. As questões de gramática, logicamente, a gente tem que anotar, eu te passo toda a informação necessária para tu guardar no âmago do teu cérebro. Mas se tu tiver com preguiça de ler, se tu tiver com má vontade, se tu não gosta mesmo de ler, vai ter muita dificuldade nessa prova da FGV. A FGV vai fazer o concurso de Canaã, já está tudo certo, a prova vai ser no final de janeiro, mas a FGV também vai fazer o concurso da EBSER. Concursão aí bem esperado, principalmente pela área da saúde, não é um concurso enorme e é a FGV que vai fazer. Então, começa a se ligar aí no tipo de questão que a FGV te apresenta, beleza? A questão 5 traz o mesmo texto, mas vamos perguntar outra coisa, né? Os termos que mostram a mesma relação semântica, antônimos, entre compra e venda. Pessoal, o que são antônimos? Antônimos são palavras que têm sentidos opostos. Uma coisa é compra, outra coisa é venda. Coisas opostas. A gente quer uma alternativa que tenha essa mesma relação de antonímia. Beleza? Comprovação é o oposto de falsificação. Hipocrisia é o oposto de demonstração. Certeza é o oposto de dúvida. Inteligência é o oposto de esperteza. Subordinação é o oposto de coordenação. Não vai marcar a letra E. Se você está estudando subordinação e coordenação, que são dois assuntos bem recorrentes em concurso público, não são coisas opostas, pessoal. São assuntos diferentes. Antônimos não são palavras que têm significados diferentes. Antônimos são palavras que têm o mesmo, significados opostos, que têm o mesmo significado, são palavras sinônimas, não é mesmo? Então aqui você não vai ter dificuldade de dizer que certeza é o oposto da dúvida, que o oposto da dúvida é a certeza. Que legal, bacana. Não está difícil. As questões de gramática que estão vindo também são questões fáceis, mas o mais importante aqui é você se adaptar com as questões de texto, o estilo como a banca cobra o texto. Notícia publicada na imprensa na penúltima semana de setembro de 2019. O OCDE reduz projeções para Brasil. OCDE reduz projeções para Brasil e Argentina. O país vizinho deve ter retração de 2,7%. No segundo trimestre, a economia recua 0,3% e desemprego atinge 10,6%. Estimativa para o PIB brasileiro é de alta de 0,8% este ano e expansão de 1,75% em 2020. O crescimento global previsto é o menor em uma década. O texto acima traz uma manchete na primeira linha e um pequeno desenvolvimento no parágrafo seguinte. A afirmação inadequada sobre esse texto tá vendo como é uma questão de texto? Se você lê o texto assim, sabe, sem muita vontade, se você lê o texto com preguiça, sem pontuação, você não vai responder essa questão, tá bom? A letra A diz que o segundo período do texto explicita o que é dito na manchete. Segundo período do texto. Pessoal, segundo período do texto é depois do primeiro ponto. Então vamos fazer o seguinte. A manchete é: OCDE reduz projeções para Brasil e Argentina. Primeiro, o primeiro período começa aqui em país vizinho e vai acabar em 10,6%. O segundo período é tudo isso aqui. Tu repara facilmente que o primeiro período fala sobre país vizinho, ou seja, sobre a Argentina. E o segundo período fala sobre o Brasil. E a manchete fala sobre o Brasil e a Argentina. Então, não posso afirmar que o segundo período do texto explicita o que é dito na manchete. Não. O que é dito na manchete se explicita no texto todo. Porque a primeira parte fala sobre a Argentina e a segunda parte fala sobre o Brasil. Não é a letra A a resposta.
A letra B diz que todo o texto traz informações previstas, o que confirma o termo previsões presente na manchete. Na verdade, está errada essa questão totalmente. O texto não traz informações previstas, o texto traz informações factuais. Ah, tá. Deve ter retração de 2,7%, é uma informação prevista. Recua. No segundo trimestre, recua e desemprego atinge 10,6%. Estimativa para o BIP. Olha, a questão B está muito boa. Deixa a letra B aí, que diz que todo o texto traz informação previstas, o que confirma o termo previsões presente na manchete. Deixa a letra B aí, bora ler a letra C. OCDE e PIB são siglas que contribuem para a redução da extensão do texto. Para com isso. O objetivo de colocar a sigla é para evitar realmente que coloque o nome todo. Aliás, esse texto aí, numa redação, estaria errado. Primeiro eu tenho que dizer o que é OCDE, primeiro eu tenho que dizer o que é PIB e depois sim eu falo só a sigla. Mas o objetivo não é reduzir a extensão do texto, pessoal. O texto traz uma comparação entre a situação econômica geral do Brasil e da Argentina? Não, comparação não. Os dois estão no mesmo barco. A letra E diz que o último período, aquela que está lá marcado, do texto mostra uma visão pessimista para o crescimento global específico da economia brasileira. Lembra que eu te falei? A primeira parte era sobre a Argentina. A segunda parte sobre o Brasil. É uma visão pessimista. O crescimento global previsto é o menor em uma década. Por que não é a letra B, então, que diz que todo o texto se baseia em previsões? Todo o texto se baseia em previsões. Pessoal, previsão aqui na economia é diferente de estimativa, não é? Ó, crescimento global previsto, aqui tem uma previsão, né? Aqui tem estimativas, né? São cálculos feitos baseados em dados anteriores. Aí aqui tem a previsão. Então não dá para dizer que todo o texto traz informações previstas. Não é verdade. A resposta dessa questão é mesmo a letra E. Para mais. Já reparou que ela está repetindo o texto em duas questões? Aí tu não tem que ler todo ele de novo, né, pessoal? Ah, não. Não está repetindo o texto, não. O CDE reduz projeções para Brasil e Argentina. As manchetes jornalísticas seguem um padrão em sua elaboração. Não faz parte desse padrão, segundo o que se pode deduzir a partir da manchete acima. Olha só. Ele está dizendo para nós que as manchetes jornalistas seguem um padrão. O primeiro padrão que ele não explicou o que é o CDE, né? E já começou o CDE. Reduz projeções para quem? Para Brasil e Argentina. Uma primeira característica, né? Eu te falei que numa redação, se você quiser usar o CDE, você pode, desde que a primeira vez você diga todinho o que é o CDE e entre parênteses coloque o CDE para que da próxima vez que você for falar, escreva só o CDE. Na redação é assim, mas aqui ele já chega de carro de cena, tu que te vire, né? É claro que depois na reportagem ele deve explicar o que é o CDE. Na redação não é assim, tá? Mas o que é que ele quer? Então, as manchetes jornalísticas seguem um padrão em sua elaboração. Não faz parte desse padrão, segundo o que se pode deduzir a partir da manchete acima, não faz parte, pessoal. Emprego de verbos no presente faz parte? Faz parte, ó. Verbos no presente. Reduz é um verbo no presente, está acontecendo agora. A ausência de pontuação é uma característica até mesmo de qualquer título, né, pessoal? Qualquer título tem que trazer essa característica, ausência de pontuação. Tá vendo? Não tem pontuação. Maravilha. Concentração de informações, sim, eu tenho que trazer o máximo de informações para ter interesse aí do leitor de continuar a saber sobre a manchete. Olha aí, te falei das siglas, ó. Siglas não explicitadas. É característica das manchetes. Claro, depois a gente deve explicar o que é. Emprego de linguagem coloquial é uma coisa que você não vai querer fazer nem mesmo na sua redação, não é mesmo? De jeito nenhum você vai colocar linguagem coloquial, linguagem do dia a dia, como se você estivesse conversando com alguém na sua redação, ainda mais num texto de jornal, de jeito nenhum. Beleza?
Tem um texto aqui, vamos lá. Texto um. Uma propaganda sobre o aniversário de um programa de notícias diz o seguinte: maior programa brasileiro de notícias completa 40 anos. A história de 4 décadas do programa registra os fatos mais relevantes da história mundial, bem como as evoluções tecnológicas e de tratamento de informação que vêm transformando as comunicações em todo o mundo. Antes de nós irmos para a questão, deixa eu te avisar aqui duas coisas. Primeiro, sobre o bem como, que normalmente o bem como aparece como termo aditivo mesmo. Ó, a história de 4 décadas do programa registra o quê? Qual é a primeira coisa que ele registra? Os fatos mais relevantes da história mundial. E o que mais? As evoluções tecnológicas e de tratamento de informação, tá bom? Então esse bem como aí, pessoal, quase sempre dá ideia de adição, beleza? E eu quero chamar a tua atenção também para o vem, porque o vem tem uma regra de concordância especial aqui. Se ele está com acento circunflexo, o sujeito dele tem que ser plural. Vamos descobrir o sujeito dele? As evoluções tecnológicas e de tratamento de informação que vem transformando as comunicações. Quem é que vem transformando as comunicações? As evoluções tecnológicas e tudo mais. Beleza? Então, as evoluções está no plural, o vem está no plural, com acento circunflexo. Segundo o texto, o destaque de maior valor do programa de notícias é: qual é o maior valor do programa de notícias? A procura incessante pela verdade das informações? Não disse isso no texto. A durabilidade sempre atualizada do programa, a documentação histórica de fatos e evoluções, a transformação do programa através do tempo, as mudanças no tratamento das informações. Olha aqui, as histórias de 4 décadas do programa registram os fatos mais relevantes da história mundial, as evoluções tecnológicas de tratamento da informação, que vem transformando as comunicações de todo mundo. O que é mais importante nesse texto todo aí? A documentação histórica de fatos e evoluções. É uma questão de leitura, pessoal. É uma questão de leitura. Você não é para ter dificuldade. É para ler o texto com boa vontade e marcar a questão sem medo. Beleza? Vamos lá. Que vem transformando as comunicações em todo o mundo. Nessa frase do texto 1, empregou-se corretamente o artigo definido após o pronome indefinido todo. A frase abaixo em que esse emprego também está correta. Pessoal, é o seguinte. Não sei se dá para anotar aí, mas eu vou escrever do mesmo jeito. Escrever do mesmo jeito, tá? Todo mundo faz isso. Não vou escrever todo mundo porque é uma expressão bem comum, né? É, todo o planeta está todo o planeta está destruído. Você aí querendo falar, né, que o planeta está se acabando, porque essas questões aí de meio ambiente, tudo mais e tal, e o planeta está destruído. Mas você diz todo o planeta está destruído, essa informação está errada, pessoal. Está errada. Quer dizer,
Só se você estiver falando de todos os planetas que existem em todos os universos e multiversos. Você quis dizer, na verdade, que todo o planeta está destruído. Foi isso o que você quis dizer. Você quis dizer que todo o planeta está destruído. Reparou a importância de ter o artigo? Quando você coloca o artigo logo após o todo, você está falando de um único ser. Um único ser. No caso aí é planeta, né? Todo o planeta. Você está falando só de um planeta, mas é o planeta por inteiro, eu sei, mas é só um planeta. Quando você fala todo o planeta está destruído, se você está se referindo somente ao planeta Terra, essa fala está errada. Por quê? Quando você fala todo o planeta, está significando que tem mais de um planeta e são todos que estão destruídos. Entende agora? A presença do artigo faz com que você fale somente de um ser. Tá bom? Foi isso que ele quis dizer aqui, ó. Transformando as comunicações em todo o mundo. Era necessário escrever esse O aí? Claro. Se eu não escrevesse esse O, pessoal, se eu não escrevesse esse O, como é que ia ficar? Se eu não escrevesse esse O, eu ia dizer assim, ó, transformando as comunicações em todo o mundo. Ixi, transformando as comunicações em todo o mundo, todo e qualquer mundo. Terra, Urano, Júpiter, né? Netuno, esses mundos aí, tá bom? Então, cuidado. Quando eu ponho o artigo na frente, ou logo depois do todo, eu estou especificando que é apenas um ser, que ser o mundo, esse mundo que eu conheço, o planeta Terra. Agora, se eu falasse comunicações em todo mundo, todo e qualquer mundo que exista, está transformando as comunicações, não era essa a intenção. Então, toma cuidado, principalmente em prova de redação. Nessa frase do texto, empregou-se corretamente o artigo definido após o pronome indefinido todo. A frase abaixo em que esse emprego também está correto, só tem uma certa. Todo o jornal do planeta cobre acontecimentos mundiais. Tá vendo? Agora tá errado dizer o todo. Porque você quis dizer mesmo que é todo e qualquer jornal. Você queria dizer que era todo e qualquer jornal do planeta que cobre acontecimentos mundiais. Mas você fala todo o jornal do planeta, só tem um jornal. Não era essa a intenção. As notícias aparecem em todas as páginas dos jornais, todas as páginas, beleza? Aliás, eu não sei se eu já te falei que era para ter falado, se vier no plural aqui, obrigatoriamente tem que ter artigo. Obrigatoriamente. Não existe isso de falar assim, ó, as notícias aparecem em todas as páginas. Não existe todas as páginas. Toda vez que o todo tiver no plural, obrigatoriamente tem que ter artigo. Letra C. Todo o repórter deve trabalhar muito diariamente. Todo o repórter, só tem um repórter. Quando você fala todo o repórter, é o repórter por inteiro, da cabeça aos pés. Não era isso que você queria dizer. Você queria dizer que todo e qualquer repórter deve trabalhar muito diariamente. Toda a notícia deve ser checada antes de publicação. Quando você fala toda a notícia, está falando de uma única notícia. E não é verdade. Você estava falando de toda e qualquer notícia. Todo o texto publicitário deve elogiar produtos. Você está dizendo que todo texto, todo e qualquer texto. Pode resumir assim, tá, pessoal? Quando você for falar em todo e qualquer texto, não tem que ter artigo. Se você estiver falando de um só ser, aí tem que ter artigo. E quando o todo estiver no plural, o artigo obrigatoriamente tem que aparecer. Beleza? Bora mais uma? Notícia publicada na imprensa na penúltima semana de setembro de 2019. Tráfico da Rocinha ameaça quem joga lixo na rua. Olha,
Bandidos espalham cartazes em área onde houve deslizamentos de terra nas últimas chuvas, alertando moradores para não despejar detritos em beco. Medida seria tomada porque venda de drogas é interrompida quando a região alaga. Legal. Vamos lá. Sobre a estruturação do texto, é incorreto afirmar, só tem uma errada, vai estar tudo certo. A palavra tráfico é empregada em lugar de traficantes? Com certeza, né? O tráfico manda aqui. Eu quis dizer, os traficantes mandam aqui. Isso aqui é uma relação, uma figura de linguagem chamada metonímia. A troca de uma coisa por outra, havendo entre elas uma, algum tipo de relação. O tráfico, que é toda a situação, eu troquei por traficante. São as pessoas mesmo que estão ameaçando. A forma verbal ouve está empregada corretamente? Sem dúvida, né, pessoal? Porque esse ouve é do verbo haver no sentido de existir, ó. Houve deslizamentos. Não importa que isso aqui esteja no plural. O houve tem que ficar no singular. Por quê, pessoal? Porque o verbo haver, quando puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, ele fica sempre no plural, sempre no singular. Sempre no singular. Houve deslizamentos, quer dizer que aconteceram deslizamentos, não foi? Então, se fosse o verbo acontecer, se fosse o verbo ocorrer, ia ficar no plural. Mas como é o verbo haver, ele fica sempre no singular. Então a forma verbal houve está empregada corretamente. A palavra deslizamento deveria ser gravada com S em lugar de Z? Não, porque deslizamento não é com Z não? Agora eu fiquei até na dúvida. Tu presta atenção que na hora não vai ter o Google para te ajudar não. O verbo despejar poderia ser substituído por jogar. Ele falou despejar lixo, não foi? Despejar detritos, jogar detritos no beco, tá certo? Pode sim. A palavra região se refere aos becos em geral? Sim, porque quando alaga, né? Ele está falando sobre quando a região alaga. Que região? Esses becos aqui. Pessoal, a única que está errada é a letra C, que trouxe uma questão tão sem graça. Eu vou te falar para ti. Beleza? Vamos para a próxima. No caso do texto, a finalidade dos cartazes espalhados na Rocinha é. Quando eu li a primeira vez, eu pensei, nossa, o tráfico está ajudando aí, né? Poxa, até ameaçando mais para uma boa causa, né? Mas não foi. Quando você leu, você viu que não era mais por uma boa causa, né? Por exemplo, eu achava que era para conscientizar a população, mas é claro que não. Quando você termina de ler o texto, você fala assim, não, foi só por causa para defender, puxar a brasa para a sardinha deles, né? Salvaguardar interesses, né? Claro. Ah, não vai jogar lixo lá. Olha, tá fazendo campanha de conscientização para proteger o meio ambiente. Não, para proteger a venda, né? A venda lá do comércio deles. Questão 12. O cartaz aludido dizia o seguinte: por favor, não jogue lixo no beco. Caso contrário, varrerá até a rua 1. Maria. E estamos de olho. Tá vendo que é uma ameaça? É uma ameaça, né? Por favor, não jogue lixo no beco, caso contrário, varrerá até a rua 1. Estamos de olho. O segmento que não tem seu valor corretamente indicado. Não tem o seu valor corretamente indicado. Quando eu digo por favor, só aparentemente mostra um pedido? Só aparentemente, né, pessoal? Porque, como você já sabe, é uma ameaça. Letra A está certa. Não jogue lixo é uma ordem? É uma ordem. Estou mandando você não jogar lixo. Ah, a ordem é o pedido, não importa. Não importa, é uma ordem. Do jeito que veio com tom de ameaça, é mais ordem ainda. A terceira frase é um alerta, ou se é um alerta. Caso contrário, se você jogar lixo no beco, varrerá até a rua 1. Então, varrerá até a rua 1 é uma penalidade? É uma penalidade para quem desobedecer.
Quando eu digo caso contrário indica obediência, não, indica desobediência. Caso contrário indica desobediência. Pessoal, não estava tava difícil. Vamos para a questão 13. Para melhorar a escritura da frase extraída do cartaz aludido no texto, caso contrário varrerá até a rua 1, poderemos incluir um sujeito explícito, cuja forma mais adequada seria. Pessoal, pessoal, o cartaz foi colocado pelo tráfico avisando a população, né? Então, assim, caso contrário, varrerá até a rua 1. Quem varrerá até a rua 1 é o morador da Rocinha? Não, não é qualquer morador, só aquele que desobedecer. O habitante descuidado? Não, é aquele que for desobediente. O infrator da lei? O infrator da lei, porque isso era uma lei, era uma ameaça. A facção rival, o traficante da comunidade, pessoal, é o infrator da lei. Por quê? Porque ele que se não obedecer lá ao que está escrito no cartaz, ele vai varrer até a rua 1. Mais um texto. Em uma carta de um jesuíta espanhol sobre o Brasil de 1500, aparecia o seguinte texto: Assim chegamos a uma aldeia, pessoal. Olha que lindo, ó. Quem chega, chega a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Para de dizer chegamos em uma aldeia. Tá errado. Nós chegamos a uma aldeia. A não ser que a aldeia fosse o teu meio de transporte, assim, ó, chegamos em um micro-ônibus. Ah, tá, chegamos em um micro-ônibus porque o micro-ônibus é o teu meio de transporte, tá certo. Mas se você tá indo, né, chegamos a uma aldeia e não em uma aldeia, beleza? Assim chegamos a uma aldeia onde achamos os gentios todos embriagados, porque aqui tem uma maneira de vinho de raízes que embriaga muito. E quando eles estão assim bêbados, ficam tão brutos e feros que não perdoam a nenhuma pessoa e, quando não podem mais, põem fogo na casa onde estão os estrangeiros. Lá para a questão 14. Muitas vezes podemos trocar, muitas vezes podemos trocar de posição algumas palavras do texto sem que se altere o seu significado. A troca de posição abaixo que modifica o sentido original do texto. Modifica. Só uma vai modificar. Assim chegamos a uma aldeia. É a mesma coisa que dizer chegamos assim a uma aldeia? É a mesma coisa. A gente quer aquele que seja o contrário. Ou que mudou o sentido. Onde achamos os gentios todos embriagados? Onde achamos todos embriagados os gentios? Também está certo, não mudou nada. Ficam tão brutos e feros. Ficam tão feros e brutos. Professor, o que é feros? Deve ser ferozes, né? Mas essa palavra aí é lá de 1500, né? Dá um tempo. Que não perdoam a nenhuma pessoa, que a nenhuma pessoa perdoa. Vixe, até agora não trocou nada. Porque aqui tem uma maneira de vinho de raízes que embriaga muito. Porque aqui o vinho de raízes tem uma maneira que embriaga muito. Ah, pessoal, mudou o sentido aqui. Ah, tá tudo facinho. Vamos lá para mais uma. Pelo jeito já vai acabar, né? Porque a questão 16 já é matemática. Agora é o mesmo texto, mas tem algumas palavras grifadas. Nesse segmento do texto 3, há uma série de palavras que se referem a palavras anteriores.
A referência é indicada abaixo que é inadequada. Uma está errada. Quando eu digo assim, ó, chegamos a uma aldeia onde achamos os gentis. Onde foi que nós achamos os gentis, pessoal? Onde foi? Em uma aldeia. Então, o onde se refere à aldeia. Bora logo fazer todos. Achamos os gentis todos empregados, porque aqui não é aldeia, né? Aqui é o Brasil, né? Mas tá bom, bora ver o que ele vai falar lá. É uma maneira de vinho de raízes que embriaga. Quem é que embriaga? O vinho. E quando eles estão assim bêbados, eles quem? Os gentios. Põe fogo na casa onde estão os estrangeiros. Os estrangeiros estão onde? Os estrangeiros estão onde? Na casa. Pessoal, essa é uma questão que a FGV trabalha sempre, que é a referência. O processo anafórico, a quem que aquela palavra se refere. Normalmente se refere para coisas que já foram ditas, por isso que é a palavra anafórica. O onde é uma aldeia, a gente já fez isso, né? O primeiro onde é uma aldeia, letra A tá certo. O aqui é nesta aldeia. Pois é, foi aquilo que eu te falei. O aqui não é nesta aldeia. O aqui é aqui no Brasil, aqui na terra que eles acabaram de invadir. Né? Não é especificamente nesta aldeia. Aqui está errada a referência. As outras todas estão certas. Que eu já te falei, né? E realmente acabou-se. Não foi assim tão difícil. No nosso, quando a gente for continuar a sequência, nós vamos fazer uma questão, uma prova de nível superior. Mas eu digo sempre, faça todas, todas as questões. Não importa, pessoal. Faz nível fundamental incompleto, fundamental, médio incompleto, médio, e depois o teu superior e várias provas, lógico, parecidas. Porque esse negócio de você não querer fazer, porque você não se envolve com essas questões, você perde muito conhecimento, você perde muito aprendizado. Então eu espero que você, além de já ter curtido esse vídeo, ter deixado algum recadinho lá, né, feito um comentário, que você tenha se inscrito aí no canal e você encaminhe para todas as pessoas que querem, né, pegar aí o ritmo dessa prova da banca FGV. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!